Há cerca de 6 anos, né, se estende a novela envolvendo a recuperação das pontes Pedro Ivo e Colombo Salles. É a única ligação com o continente. O Ministério Público já entrou na história, tem um rolo com o Tribunal de Contas do Estado, tem também o Tribunal de Justiça que determinou que tem que começar a obra por ser fundamental para a região. Tem mais um capítulo rolando, tá? Importante dessa história. Afinal de contas, quase 200 mil pessoas passam aí todo dia, para ir e para voltar. Será que vai ter final feliz? Eu espero que sim. O repórter Luiz Salviato foi conversar com todo mundo para a gente entender melhor esse novelão mexicano. Vamos ver. Você sabe quantos veículos passam por dia pelas pontes Colombo Salles e Pedro Ivo, em Florianópolis? Deve ser em torno de uns 100 mil. 150? Uns 80 mil. Opa, bem mais, hein? São aproximadamente 180 mil veículos por dia. Isso sem contar as pessoas que passam pelas passarelas e também os barcos que passam por baixo da ponte. E aí fica a pergunta, você se sente seguro ao passar por ali? Não, nem um pouco. Olhando assim, de longe, a gente não consegue notar nada de errado, não é mesmo? Por que então a urgência de uma intervenção nas pontes que fazem a ligação ilha-continente? Para entender, a gente precisa mudar o ponto de vista, olhar mais de perto. Assim, o desgaste na estrutura fica evidente. A ponte Colombo Salles foi construída em 1975. Olha só, lá se vão 42 anos. A ponte Pedro Ivo é bem mais nova, mesmo assim, já tem mais de 25 anos. O DEINFRA diz que elas passam sim por manutenção periodicamente, mas nunca passaram por uma intervenção mais profunda. São sempre reparos superficiais, o que nos leva, de novo, àquela pergunta. Você se sente seguro ao passar por uma delas? É um perigo, pode ser assaltado, mulheres podem ser estupradas, é só lá avaliar. O Ministério Público já fez essa avaliação. Será que é daquelas novelas que não acabam nunca? É, não acaba porque isso lá não dá voto, né? Se desse voto já estava resolvido, amigo. O Ministério Público de Santa Catarina teme pelo pior, o colapso das pontes. A Justiça determinou a recuperação imediata das estruturas e o governo do estado até já licitou as obras. Mas a muito esperada reforma acabou esbarrando naqueles detalhes das licitações que atrasam obras em todo o país e que, infelizmente, acaba deixando essa história tão previsível. É um novelão daqueles, com dois protagonistas que não se entendem nunca. De um lado, o DEINFRA, do outro, o Ministério Público. E um vilão, a burocracia brasileira. Essa questão foi levantada no âmbito do recurso que foi interposto pelo DEINFRA, alegando que haveria uma decisão, uma recomendação do Tribunal de Contas pela suspensão da licitação, né, em função de alguns problemas técnicos, né, burocráticos na sua formulação. No entanto, o Tribunal de Justiça, quando julgou esse recurso, ele rechaçou as alegações do DEINFRA, dizendo que, nesse caso, como eu já disse, a importância, né, dessas obras, ela se sobrepõe a questões meramente burocráticas, ainda que tenham sido emanadas de um órgão como o Tribunal de Contas do Estado. O DEINFRA não se vê possibilitado de dar início às obras sem que haja um consentimento do TCE, tá? E essa história toda já estava ficando até meio entediante, até que no finalzinho de março surgiu um capítulo especial nessa novela que vem se arrastando há 6 longos anos. É que a Justiça determinou que as obras de recuperação comecem imediatamente. No dia 21 de março, o Tribunal de Justiça, em julgando esse recurso, confirmou a decisão de primeiro grau, ou seja, né, reafirmou que o DEINFRA deve imediatamente iniciar as obras de reparo das duas pontes, haja vista que os laudos técnicos que foram juntados lá dentro do processo confirmam que há realmente fissuras nas duas pontes, há comprometimentos estruturais das duas pontes. O DEINFRA reconhece essa decisão da Justiça, né, que acatou um pedido do Ministério Público, porém, cabe ao DEINFRA e coube ao DEINFRA entrar com um recurso
em relação a essa decisão. Enquanto esse recurso não for julgado, a gente entende que deve esperar que seja resolvido pelo TCE ou não, para que aí sim a gente possa entender que a decisão judicial deve ser cumprida imediatamente. Esse caso urgente da nossa região, né, só confirma, todo mundo já sabe, que já passou da hora de nós desburocratizarmos o processo. É muita gente que põe a mão, é muito órgão responsável. E aí, fica esse problema grave aqui, a gente vai empurrando com a barriga, vai empurrando. Até quando? Quando acontecer um acidente, não podemos deixar a população em pânico. A população não está em pânico. A população só está preocupada com uma situação que é grave e que ninguém resolve. Briga entre tribunais não dá para aceitar, né? O Ministério Público tem que se posicionar de novo, tem que ir para cima, temos que ficar em cima. Essa questão do Tribunal de Contas do Estado é porque existe uma falha na licitação. E não só isso, tem uma briga judicial entre as empresas que participaram do processo licitatório. Dá para acreditar? Uma delas, que ficou em segundo lugar, se sentiu prejudicada por conta, justamente, desculpe gente, justamente por conta do processo e entrou na justiça. E essa briga continua. Então, enquanto isso não for resolvido, enquanto a outra questão do Tribunal de Contas do Estado não for solucionada, o Tribunal de Justiça não vai ser nem ouvido. Pode colocar a determinação que quiser, porque cada um rola em uma instância. São instâncias diferentes de briga. Por isso que o Ministério Público tem que chegar. E aí, vamos resolver ou não vamos? Porque o DEINFRA também está no meio do tiroteio. E a ponte continua com essa problemática. Essa imagem é ao vivo. É carro numa movimentação constante para lá e para cá o tempo todo. Quem não sabe disso? Todo mundo sabe. 180 mil pessoas por dia em risco por conta dessa história. É de doer, viu?